Olá a todos, nós somos a equipe Pix, formada por mim, João André, e pelo Jonathan Paiva, e eu estou aqui para apresentar o manual da marca Lume, que é um projeto para a cadeira de Comunicação Visual 2. Bom, já de cara eu vou mostrar como ficou o desenvolvimento final da nossa logo, e gostaria de salientar que para fazer o manual da marca, nós utilizamos principalmente os conceitos de composição e hierarquia visual de Dantes, para fazer o layout e a organização do nosso manual. A utilização de isotypes ficou mais na aplicação da logo e no desenvolvimento da mesma. O cliente da Logo Lume é uma plataforma de ensino online à distância. E os conteúdos que seriam ministrados são os conteúdos do Enem. Já na primeiros esboços, nós queríamos nos comunicar com o público-alvo, que são os estudantes de ensino médio, de alguma forma com o material que eles utilizam, então seria uma luminária, né? Foi essa a primeira ideia. E nós pensamos em fazer com que a luz que saía da luminária mudasse de cor conforme o conteúdo que seria ministrado. E nós temos os primeiros esboços e aqui embaixo nós temos a primeira versão da logo, que ela tem alguns problemas visuais, mas que já dava para perceber qual seria mais ou menos a ideia. O conceito da nossa logo é que ideias precisam ser iluminadas. E com essa essência, nós desenvolvemos um prisma em forma de lâmpada que possui diversas cores, né, que são as 7 cores do arco-íris. E aí, essa questão de iluminação, luz e prisma estão diretamente ligados com a diversidade de luz, né, e que nós podemos utilizar várias cores para representar e para utilizar nessa lâmpada. Os elementos básicos da logo estão relacionados com que cada polígono possui uma cor específica para representar um conteúdo. E cada uma dessas cores que estão sendo mostradas aqui são baseadas e são referentes segundo o censo educacional do MEC. A logo da Lume é composta por uma forma principal, que seria a da lâmpada, e dentro dela existem esses vários polígonos que são diferentes de tamanhos e vão ser de diferentes cores. A área de reserva é importante salientar pois ela garante a legibilidade e impacto do logotipo, isolando de elementos visuais concorrentes como textos e gráficos de suporte. Então, nós temos a zona de exclusão, que é o X, e ela deve ser sempre respeitada, pois ela delimita os espaços que devem estar em brancos ao redor da logo. Essa área de reserva também deve ser seguida quando a logo for utilizada somente o ícone, sem a tipografia. E é importante salientar que essa área de reserva, o X, é o mínimo, porém, às vezes precisa de mais espaço para respirar. Aqui, para ilustrar, nós temos alguns usos incorretos da logo. Então, nós precisamos manter essa consistência da logo e manter com que ela esteja sempre no padrão. Então, nós não devemos utilizar a tipografia de outra cor ou mudar a opacidade da logo, não utilizar linhas de contorno, também não fazer rotação e não mudar a tipografia. Isso é muito importante, pois a tipografia foi pensada e deve ser seguida, e não distorcer a logo de forma alguma. Esses exemplos não devem ser seguidos. As aplicações de fundo da logo Lume são preferencialmente devem ser feitas em fundo brancos ou pretos. Se por motivos técnicos a marca necessitar ser aplicada em fundos coloridos, deve ser feita uma análise de legibilidade e reconhecimento da forma. Então aqui, por exemplo, eu botei alguns exemplos que não devem ser seguidos. Quando o fundo está preto e a tipografia também está preta, a legibilidade não fica boa. Ou aqui, em contrapartida, o fundo está muito claro e a tipografia está no branco, não deve ser seguido também. Outros exemplos são esses que o fundo, as cores de fundo estão muito parecidas com as cores que são utilizadas na logo, então também não devem ser seguidas. Lembrando que a tipografia deve ser sempre nesse preto aqui no código RGB ou no branco nesse código RGB. As aplicações ideais da logo Lume são em fundo branco ou fundo preto, nessas medidas, e devem ser preferencialmente seguidas dessa forma. Lume é uma logo que se adapta às ideias que estão sendo criadas, ou seja, cada conteúdo tem uma cor específica. E ainda mais, a marca também muda a sua forma e disposição dos polígonos de acordo com o conteúdo que está sendo abordado. Essa mudança foi feita para se modificar de acordo com a frequência da luz. Então, por exemplo, o vermelho ele possui a frequência mais baixa, então ele terá menos polígonos na logo, na mutação de sua logo. E o violeta ele possui a frequência mais alta, então ele terá mais polígonos de desenvolvimento de sua logo.
Aqui nós temos as aplicações da logo mutante e foi utilizada a mutação de fórmula, que nós mudamos as cores e os tamanhos dos polígonos para desenvolver essa mutação e a diferenciação de cada uma delas. Como a mutação da nossa logo tem muitas cores e a tipografia também muda as cores, então nós preferimos e exigimos que as mutações sejam aplicadas somente em fundo branco. Aqui nós temos as ideais de como as mutações devem ser aplicadas. Elas estão em ordem da frequência, né? Então o vermelho ele possui mais baixa e o violeta possui mais alta. E também na ordem das cores do arco-íris. As cores base da Lume foram utilizadas em três principais harmonias cromáticas. Nós tivemos cuidado para manter uma paleta de cor harmônica e com personalidade que representa a quantidade de conteúdos que a Lume aborda. E para fazer essa harmonia, nós utilizamos uma paleta de cores que é com uma grande quantidade de cores, mas que elas se harmonizam entre si. Então aqui nós temos as cores de base, que são as cores da própria base da lâmpada, e aqui nós temos as cores que são utilizadas tanto na logo padrão, como no desenvolvimento das mutações. A tipografia utilizada é a Belief, que é uma tipografia que possui nas laterais essa ponta mais achatada que dá a ideia e que lembra os polígonos apresentados na logo padrão. Por isso ela foi escolhida e achamos bem interessante a escolha. Aqui nós temos as aplicações feitas em mockup, aqui como se fosse um aplicativo da logo Lume e do lado esquerdo ela sendo feita a entrada no próprio aplicativo. Bom, nós somos a equipe Pix e caso de alguma dúvida pode entrar em contato com o e-mail no canto inferior esquerdo. Nós agradecemos e é isso.